Meu amigo, é muito bom ter razão, viu? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais. Seguinte, vamos falar de Fluminense e de Fernando Diniz, que acho que, enfim, está tendo o reconhecimento que merece. Tudo em torno do Diniz sempre foi muito exagerado. E aqui eu estou fazendo uma análise pós a goleada por 5-1 em cima do River Plate, uma goleada histórica, uma goleada marcante em cima de um dos mais importantes clubes da América do Sul e um dos mais importantes times do século XXI na América do Sul. O River marcou uma época e muitos dos que marcaram essa época continuam lá. Portanto, a vitória do Fluminense em cima do River, ela é muito emblemática, ela é muito simbólica, ela pode definir caminhos, tanto para um quanto para outro, inclusive. E repercutiu bem mal na Argentina a derrota do River, com uma mistura de crítica enorme a tudo que vem sendo feito. E olha que o River não está mal, muito pelo contrário, no Campeonato Argentino. E de análise, de palmas e de reverência ao trabalho feito pelo Fluminense. E aí entra Fernando Diniz. Já tão criticado, já tão achincalhado. Eu comecei brincando aqui o vídeo falando, é muito bom ter razão. E óbvio, o Diniz ele não é um técnico pronto, ele ainda não é um técnico vencedor, ele não é um técnico que transformou as suas ideias em taças. Mas talvez isso seja menos relevante nesse momento, porque provavelmente essas taças virão. Os títulos com o Diniz, eles vão aparecer, mais cedo ou mais tarde. Vários treinadores que hoje nós consideramos treinadores vencedores, consagrados e muito bons, eles demoraram a ganhar. Eles demoraram 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Tem casos e casos. Tem treinador que ganha no seu primeiro, segundo ano já de profissional títulos importantes. Tem treinador que demora mais um pouco. O que é admirável, eu acho, no Diniz, e talvez ele desperte tanta ira e tanto exagero, não acho que para mais, acho mais que para menos os exageros, e eu vou explicar. O Diniz ele começa a surgir e ser falado no momento que a gente estava numa transição de ideias, talvez uma pobreza de ideias, num modelo de campeonato brasileiro com algumas equipes extremamente reativas, um jogo ofensivo, mas não divertido, isso numa visão geral. E surge um cara com menos recursos, com times com menos investimento, plantando ideias claras e conceitos que você olhava e fala, putz, isso aqui é agradável. Tem questões? Tem questões. Precisa melhorar? Precisa melhorar. Mas é divertido ver jogar. É legal as entrevistas do cara, é interessante o que ele tenta pôr em prática. E o Diniz foi, acho que precocemente até, alçado a chances que outros não teriam. E ele foi mal em algumas dessas chances. Né? O trabalho dele no Atlético, em termos de resultado, não foi bom. Depois no Fluminense também não foi bom. Aí acho que o primeiro trabalho mais sólido ou mais maduro do Diniz acontece no São Paulo, mais equilibrado. O Diniz consegue unir ali todo o seu conceito de posse de bola, de dinâmica, de fluidez, com alguma segurança defensiva, mas com questões e problemas de definir jogos e criar muito e fazer menos gols do que poderia. No Fluminense, eu acho que ele resolve basicamente tudo isso, com um grupo de jogadores que entende e acolhe e adora as ideias do Diniz e executam todos esses caras muito bem aquilo que o Diniz pede. E tem um cara que converte chances num percentual absurdo, que é o Cano. Então acho que elevou tudo e potencializou tudo que o Diniz imagina. Ele segue acreditando nas mesmas ideias, ele segue tendo plena consciência do seu modelo de jogo, não abre mão disso. Quando o Diniz foi ridicularizado lá atrás com saída de bola por baixo, que obviamente isso demanda risco, e o que eu acho mais admirável do Diniz é topar correr riscos. O Diniz não foi, nunca é e provavelmente nunca será um treinador que vai ceder às suas ideias, aos resultados e caprichos de diretoria, pressão de arquibancada. E eu acho que nós precisamos mais disso. E aí, de novo, o ganhar vai ser consequência, eu acho que vai acontecer, o ganhar títulos importantes, grandes, seja brasileiro, Copa do Brasil,
Libertadores ou Sul-Americana, o que você imagina que seja título relevante. Mas o mais interessante na questão do Diniz é a forma, é o caminho, é o processo, o quanto ele acredita nisso, o quanto ele quer desenvolver os jogadores, ele já falou sobre isso várias vezes. Não tem ninguém que passou pelo Diniz, talvez a exceção seja o Tietê, com questões que foram públicas à época de São Paulo. Nenhum jogador que passou pelo Diniz e que não seja absolutamente grato e admirado pelo que o Diniz produz, desde o dia a dia de treino até o que ele cobra dentro do jogo. É um cara muito intenso, que vive tudo com uma paixão gigantesca, isso também é algo que é muito cativante, e não tem como os times do Diniz não refletirem quem ele é. E o Fluminense, até aqui, talvez seja a melhor união disso tudo. E aí tem N aspectos, né? Quando você une um grupo que entende, um grupo de jogadores inteligentes, com características específicas, o momento mais maduro do Diniz, ele não mudou a sua forma, mas eu acho que ele ajustou, acho que ele adaptou, acho que ele melhorou, sem abrir mão do que é base, sem abrir mão do passe, sem abrir mão da aproximação de peças, sem abrir mão da mobilidade, da fluidez e da liberdade para alguns jogadores. No Fluminense, o Ganso tem total liberdade de passear e flutuar no campo para ser o eixo de todas as jogadas. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando especificamente sobre isso. Mas agora, depois da vitória contra o River Plate, muita gente parece ter se percebido de que tem algo acontecendo, que o Diniz é diferente do padrão do que a gente produz. Quando os estrangeiros vieram, né, principalmente os portugueses, e aí eu falo especificamente do Jorge Jesus, e aí dá para colocar o argentino Sampaoli na brincadeira também, alguns conceitos do Diniz e algumas questões estéticas do jeito de jogar talvez tenham ficado os holofotes menos no Diniz, porque esses caras eles entregaram estética, beleza no jogo e resultado, principalmente o Jorge Jesus. O Sampaoli nem tanto, né? Ele vai ganhar só no Galo, mas ele não consegue fazer isso no Santos, até por limitações evidentes do que o time tinha à época. E engraçado que o trabalho do Sampaoli no Santos ele foi muito elogiado, tinham conceitos muito arriscados ali, ele topava correr esses riscos, assim como o Jesus, e as pessoas elogiavam, gostavam, é quase unânime que o trabalho no São Paulo, no Santos é bom. Em compensação, tem muita gente que olha para o Diniz no São Paulo, para citar aqui um trabalho, e tem críticas e tem questões porque o cara perdeu o Campeonato Brasileiro, porque ele deixou escapar a liderança, porque o time errava aqui e ali, quando ele, na verdade, talvez tenha pago por uma expectativa que ele criou acima do que o time era capaz. Será que aquele São Paulo era para ter sido líder 8, 9 rodadas do Campeonato Brasileiro? Aquele time tinha bola para lutar pelo título brasileiro? Ou foi com o Diniz que isso aconteceu? Talvez tivesse sido o Sampaoli fazendo aquilo lá atrás, como ele colocou o Santos numa briga em determinado momento no topo de tabela do Brasileirão 2019, talvez a análise em cima do Diniz fosse diferente. O que eu acho curioso no Diniz é ele despertar toda essa raiva simplesmente por criar, por ter ideias, por acreditar nelas, né? E aí, por isso que eu digo que a raiva, a crítica ao Diniz, eu acho muito mais desproporcional do que os elogios. Porque os elogios, alguns, se você considerar exagerados, talvez eles sejam frutos de uma carência, de um momento que a gente vivia específico ali, de falta de ideias e tal. E quando a gente viu um cara, né, surgindo, dando o norte para uma nova safra de treinadores, acho que muita gente se alegrou e agora acho que vem a confirmação de que ninguém ali estava maluco. Ele é realmente um técnico diferente. Se ele vai ser muito vencedor, pouco vencedor, extremamente vencedor, eu não sei. Mas o que ele rompe, o que ele mostra, para onde ele aponta, para mim já está valendo muita coisa. E se você conversar com um torcedor do Fluminense, o que ele está vivendo agora é muito especial e há muitos anos não acontecia. Qual é o preço disso, né? Qual é o valor disso? Simplesmente não tem como calcular. Então, se você se converteu agora, seja bem-vindo ao dinizismo. É um caminho sem volta, viu? Eu aviso logo.